Fala galera do canal, e aí, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje estou gravando aqui mais um vídeo para vocês. Aqui, na verdade, mais uma atualização, né, um pouco informativa também sobre o que vem acontecendo, né, aqui com as criptomoedas em geral aqui, principalmente puxadas ambas todas, né, aliás, pela Bitcoin, né, que é meio que a moeda central assim das criptomoedas. Então, sendo que no ano passado, né, ela chegou a bater mais ou menos aí uns 69 mil dólares, trazendo aí pra gente uma queda, né, aproximadamente quase de 50%. Uma queda bem expressiva, né? A gente já tem conhecimento de que o mercado de criptomoedas ele acaba sendo bem mais volátil, né? E a gente pode acompanhar aqui, né? Estou aqui na CoinMarketCap, que a grande maioria assim, das criptos grandes, né, tendem a acompanhar a movimentação do Bitcoin. Então, por exemplo, aqui o Ethereum, né, o gráfico aqui semelhante aqui dos últimos 7 dias, né? Então, mesmo o BNB também um gráfico semelhante, a da Cardano aqui, XRP, Solana, até a Dogecoin aqui um pouco semelhante, mas a Polkadot também. Então, galera, a gente vê que o Bitcoin ele realmente ele dá as cartas, né, assim, no mundo das criptomoedas. E ultimamente a gente tem visto assim uma queda bem grande. Então achei bacana, né, trazer aqui algumas informações para a gente entender um pouco do que está se passando, né, e quais os motivos também que podem estar ocasionando, né, essas quedas com o Bitcoin também, e algumas das consequências, né, que pode trazer também para o mercado financeiro. Então, o primeiro, galera, eu peguei aqui uma notícia aqui, né, no site da Livecoins, onde fala aqui que se o Bitcoin cair mais 20%, mineradores, né, eles podem começar a ter prejuízo, né, diz analista. Então eles falam que se o preço ele cair aqui até 34 mil dólares, a situação pode ficar preocupante, segundo o indicador. Então, ou seja, pessoal, eles falam que atualmente aqui está em 36 mil dólares, né, o preço do Bitcoin, ou seja, muito próximo aí dos 34 mil dólares, visto que a variação, né, é muito grande, né? A oscilação das criptos são muito grandes, então para chegar aos 34 mil dólares pode não demorar muito, ou pode ser também que reverta, né, a situação, e tem uma alta também muito forte, né? Tem algumas questões aí meio que imprevisíveis quando se trata das criptos. Então, pessoal, algumas coisas, né, que algumas pessoas falam é que, por exemplo, se os mineradores eles pararem, né, então vai acabar as criptomoedas, mas não é bem por esse caminho, né? Então tem muita gente aí que acaba se desesperando, mas a realidade é, se, como diz o ditado popular, né, se você está perdendo o sono é porque você provavelmente está mais alocado do que você deveria, né? Porque, querendo ou não, em investimentos a gente não pode se ater somente a criptomoedas, né? Assim, querendo ou não, a gente tem que diversificar sempre o máximo possível para aumentar a nossa segurança também, né? Então, uma outra informação aqui interessante, galera, é que provavelmente também tem a ver com essa queda, essa daqui, né, que eu trouxe aqui no site da Forbes, né, onde fala aqui que o Fed, né, o Banco Central dos Estados Unidos, ele prevê 3 aumentos de juros em 2022, né, para combater aqui a inflação. Então, pessoal, o que a gente pode tirar assim dessa informação? Querendo ou não, os Estados Unidos, né, eles têm uma moeda assim muito forte, né, que é o dólar. Ou seja, se um país, né, no caso que tem eles, que tem uma moeda muito forte, prevê aqui um aumento de 3 vezes os juros em 2022, o que acontece? Muitas pessoas, né, que têm medo de volatilidade, que não se expõem ao risco, elas começam a retirar o seu dinheiro, né, dos ativos que às vezes tem mais risco, e começam a colocar em uma moeda assim mais consolidada e que, como já tem uma previsão de aumento de juros, principalmente aqui de 3 vezes agora nesse ano, então as pessoas já começam a colocar em dólar. Então, se a gente analisar, faz sentido, porque você, por exemplo, né, a moeda do real é uma moeda fraca, né, que não comercializada, mas aqui
no Brasil, na América do Sul, então assim, é muito fraca. Já o dólar é comercializado praticamente no mundo inteiro, entendeu? E os Estados Unidos é um país muito forte, né, economicamente falando também. Então, para muitas pessoas acaba sendo viável, né, começar a tirar os seus investimentos da moeda, por exemplo, do seu próprio país ou mesmo dos criptoativos e passar para o dólar, né? Então, ainda mais porque, querendo ou não, na renda fixa, né, a parte dos juros aqui, você acaba tendo muito mais segurança, né? Então, não é uma renda variável, assim dizendo. Então, por isso que acredito eu, né, que muitas pessoas estejam fazendo isso. Então, principalmente com as pessoas vendo as quedas, né, acaba dando mais medo, querendo ou não, é uma situação que sempre que tem medo, né, então o pessoal acaba se desesperando no mercado, né, mas querendo ou não é o inverso, né, e vendendo, mas a gente deveria comprar, né, ao som dos rojões, né, do desespero e vender quando todo mundo está comemorando, né, que o valor está muito alto. Porém, isso daí é um outro assunto, né, galera? Então, porque querendo ou não, a gente tem aqui também uma outra informação, onde um investidor muito famoso, né, da gringa, que é o Nassim Taleb, ele falou que o Bitcoin é uma doença, né, contagiosa e seus investidores aqui são otários, ele fala. Então, ele fala que embora o Taleb chame aqui o Bitcoin de doença, os usuários acreditam que a moeda digital seja uma cura, né, para um sistema monetário doente, cujo principal sintoma é a perda do poder de compra das moedas fiduciárias, ou seja, a inflação. Então, assim, o Nassim Taleb, que já foi inclusive um apoiador das criptomoedas, ele falou isso. Na minha opinião, de fato, não acredito que seja uma doença, mas sim contagioso, né? Porque a questão do Bitcoin, assim, das criptomoedas é algo que a partir do momento que você conhece, você entende, se aprofunda, você de fato é contagiado, né? Por isso, porque você vê os benefícios e ver o potencial que tem. Então, de fato, além de você pegar, né, essa suposta doença, se contagiar com ela, você acaba transmitindo, né, para as pessoas próximas, e porque aquilo que é bom, né, a gente tende a querer compartilhar também. Então, que não quando grandes pessoas assim no mundo do investimento atacam, né, alguma moeda ou mesmo algum investimento, tende também a dar alguma queda. Então, assim, Taleb aqui falou isso daqui, ele é um pouco agressivo aí nas palavras, mas querendo ou não, cada um, né, tem o direito de ter também a sua opinião. Porém, em questão de volatilidade, o Bitcoin já se mostrou ser resistente, né, tanto que está há muitos anos aí no mercado, sempre sofrendo volatilidade e até agora firme e forte aí. Então, querendo ou não, mais uma informação, né, que pode também ter ajudado a mexer. E aqui, pessoal, eu trago também mais algo aqui interessante que no site aqui da Infomoney, né, que eu localizei, onde fala aqui que o FMI, né, o Fundo Monetário Internacional, ele exige que o país aqui, El Salvador, deixe de usar Bitcoin como moeda oficial, né? Então, assim, querendo ou não, a gente vê aonde que até onde, né, que o Bitcoin já chegou. Então, por exemplo, um país como El Salvador utilizando aí o Bitcoin como sua moeda oficial. Então, querendo ou não, o FMI aqui, querendo ou não, eles abordam assim praticamente o mundo inteiro. Então, eles têm medo, né, das proporções, por exemplo, que o Bitcoin pode tomar. Então, eles falam aqui que o Bitcoin representa riscos, né, para estabilidade financeira, integridade e proteção aqui ao consumidor do país, né? Então, eles exigem, né, que o Salvador parem aqui de usar, porém a entidade cita riscos financeiros e criação de novos passivos, né? Então, os diretores aqui do fundo enfatizaram que existem grandes riscos associados ao uso do Bitcoin na estabilidade financeira, integridade financeira e proteção ao consumidor, bem como a passivos contingentes fiscais associados, né? Então, como sempre, né, galera, eles sempre vão querer estar assim, a parte do que o cidadão, né, no caso, está mexendo, o que ele está investindo, querendo ou não, com o Bitcoin, né, como ele
é descentralizado, você acaba perdendo esse controle, né? Então, que fala que o país ele vem acumulando, né, a criptomoeda e recentemente comprou aqui 410 bitcoins, alcançando mais de 1.500 bitcoins no total detido no tesouro do país. Então, isso é muito inovador, muito bacana, galera. E eles têm planejamentos aqui para emitir títulos agora em 2022 públicos, né, de 1 bilhão aqui, lastreados em Bitcoin, durando aqui 10 anos e denominados em dólares americanos. Então é muito bacana porque imagina, com 1.500 Bitcoins, se o Bitcoin der um pump aí, uma alta agressiva, imagina o tesouro desse país, aonde que ele pode parar, né, galera? Pode se transformar assim da noite pro dia. Então, mais uma informação aí demonstrando que o Bitcoin realmente está sendo forte, né? E pode sim virar tendência, entendeu? Porque, querendo ou não, as criptos, acredito eu, que vieram para ficar. E uma outra informação também, galera, que tem impactado bastante também, é sobre o Banco Central da Rússia aqui, né? Que ele propôs aqui banir transações e minerações de criptomoedas, né? Então, falam que o país é o terceiro maior minerador aqui, o Bitcoin do mundo, segundo dados aqui da Universidade de Cambridge, né? Então, a grande diferença, né, galera, por exemplo, sobre esse impacto aqui, é que há um tempo atrás a gente teve alguns exemplos, né, sobre a China, né, que ela parou, no caso, proibiu, né, as criptomoedas no país dela e teve um grande impacto, inclusive no Bitcoin, né, e nas demais criptomoedas. Porém, a China, o poder computacional, né, que ela tinha para minerar as criptomoedas era extremamente maior, por exemplo, do que a Rússia, né? Então, caso a Rússia chegue, né, a realizar essa proibição, o impacto vai ser bem menor, porque assim, se o Bitcoin superou, por exemplo, uma proibição que nem da China, ele provavelmente superaria da Rússia, né? Porque, querendo ou não, fiz algumas pesquisas, a Rússia tem aproximadamente 11% assim, no poder computacional, né, de mineração. Fora que é aquela história, né, galera? Os mineradores, por exemplo, que mineravam na China, com essa proibição eles não deixaram de minerar, eles só migraram para outros lugares, entendeu? Que eram mais viáveis. E então, porque se eles estavam minerando lá, provavelmente estava sendo rentável, né? Eles estavam ganhando dinheiro com isso. E querendo ou não, caso isso ocorra na Rússia também, provavelmente vai acontecer o mesmo. E com essa proibição acaba sendo meio que um tiro no pé, né, do país, porque eles deixam, né, eles perdem uma parte tecnológica assim da economia muito importante, né, porque ela acaba se migrando, então eles fortalecem esses outros lugares, por exemplo, onde essas pessoas estão migrando. Então, aí, por exemplo, muitos mineradores, né, as pessoas falam que quando eles estão minerando na baixa, eles acabam encarteirando, né, as moedas. Então eles vão juntando as moedas em suas carteiras e não vendem na baixa, ou seja, eles esperam chegar alta para voltarem a vender. Então, automaticamente, né, com muitas pessoas segurando suas moedas e a demanda de compra continuando a mesma, a tendência é que o preço volte a subir, entendeu? Então isso daí tem se repetido diversas vezes. E uma questão que a gente tem também é que as pessoas falam, né, onde que, mas se diminuir os mineradores, né, então a moeda ela vai quebrar, ela vai parar de ser feito as confirmações, né, via sistema blockchain, que é no caso que os mineradores fazem. E não, né, galera, no caso totalmente o contrário, porque o Bitcoin, quanto mais caro, né, ele está, mais difícil, né, fica de minerar as moedas, mais tempo leva e mais poder computacional você precisa. E no oposto, ou seja, quanto mais barato ele tiver, mais fácil fica de você minerar as moedas. Então, o que acontece, como o Bitcoin começa a ficar mais barato, querendo ou não, a gente começa a voltar aos tempos primórdios, né, do Bitcoin, que onde as pessoas conseguiam minerar ele da sua própria casa com o seu hardware, assim, o seu PC mais fraco, entendeu? Conseguia minerar, ou seja, você validava os seus dados e ganhava Bitcoin. Você não precisava de um poder computacional assim extremo, né, nada forte,
para você conseguir fazer a mineração, ou seja, querendo ou não, os mineradores apenas são mudados, né? Não são mais aqueles com grandes poderes computacionais, mas sim com menores. Então outras pessoas começam a minerar no lugar desses que têm um poder computacional muito grande. Então é um risco assim eliminado, né, praticamente sobre o Bitcoin. E mais uma última também informação foi onde aqui contrário, né, à proibição de cripto na Rússia, o Putin, aqui no site do exame, ele vê potencial na mineração, né? Então ele fala, segundo o líder da Rússia, as vantagens competitivas do país na mineração do Bitcoin poderiam compensar o risco aqui das criptomoedas, né? Então, não, ele tem a noção de que se você proibindo, né, uma criptomoeda, você perde assim, muitas vantagens competitivas, né, tecnológicas e financeiras, querendo ou não, porque é algo que está crescendo muito, né, pessoal, e o Bitcoin, o valor dele, querendo ou não, ele tende a subir cada vez mais ao longo do tempo, porque ele é escasso, né? Vai chegar um determinado momento de que ele vai acabar, então a tendência é ele subir cada vez mais. Inclusive, esses dias eu vi uma tirinha falando que o Bitcoin futuramente viraria, né, um NFT, porque apenas quem tiver, né, vai poder vender, então não vai ter como mais você minerar. Então isso é uma questão também curiosa, né, mas que demonstra o poder, né, que o Bitcoin tem. Então, assim, na minha opinião, ele tem muito a crescer ainda, certo? E querendo ou não, acredito que não seja a hora de se desesperar e sair vendendo suas criptomoedas, porque até hoje elas têm se mostrado assim, uma tecnologia muito interessante, né? Cada vez mais inovadora, trazendo diversas possibilidades aí no geral. Então, é aquela história, querendo ou não, esses países que tentam fazer as proibições, né, só demonstram que estão com medo. E sempre que o medo existe é porque tem alguns potenciais aí, né, que a moeda pode chegar, que assustam os governos, né? Então que são geralmente quem acabam em si com as economias. Então é algo bem interessante. Então, galera, era isso que eu queria trazer hoje nesse vídeo para vocês, certo? Se você tiver algum comentário aí, alguma sugestão, peço que deixe aqui embaixo. E se você ainda não é inscrito no canal, peço que se inscreva, curta, compartilhe e ative o sininho, beleza? Então, abração, pessoal. Tchau, tchau.